Hoje a gente vai apresentar para vocês sobre o projeto político-pedagógico. Nós já estamos na terceira etapa da nossa disciplina. Eu vou apresentar para vocês, fazer uma breve revisão do que a gente já viu nas outras etapas. Então, nós já falamos sobre a importância do estágio na formação inicial docente. Eu espero que vocês tenham conseguido ler os textos, onde a gente discutiu um pouco sobre como que o estágio ele é importante para que vocês pensem como futuros professores. Em breve vocês serão futuros professores. E o que traz de importante, o que traz para vocês das suas vivências anteriores enquanto alunos e o que vocês veem na escola em que vocês estão estagiando. Então, vocês leram um texto onde falava sobre as diferentes modalidades de estágio. Então, vocês vão estar na escola, algumas vezes vocês vão estar fazendo só observação, algumas vezes vocês estão fazendo regência de aula, algumas vezes vocês vão estar participando da aula. Isso caracteriza o estágio supervisionado 1, que são essas 100 horas que preferencialmente vocês devem estar fazendo no ensino fundamental 2. Então, essas atividades que vocês vão desenvolver, elas estão previstas no regulamento de estágio, que vocês têm acesso a esse regulamento na plataforma de vocês, e fala dessas 100 horas de acompanhamento do efetivo exercício da docência nos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. E 100 horas no ensino médio, sempre sob a supervisão de um professor responsável pela classe, no qual o estágio está sendo cumprido. Então, vocês, preferencialmente, devem estar fazendo esse estágio no ensino fundamental. Esse estágio pode ser de observação, vocês vão observar a escola, vocês vão falar sobre a escola, está previsto isso lá na entrega do seu relatório final de estágio. E vocês também podem fazer alguma regência de aula, apresentar alguma aula para os alunos na escola onde você está estagiando, sempre dependendo da autorização da gestão da escola. Bom, o relatório final de estágio, que vocês encontram na plataforma de vocês, ele está previsto com essas 4 estruturas básicas, né? Então, vocês vão ter que dar uma introdução para o relatório de vocês. Nessa introdução, vocês vão falar por que essa escolha por ser professor, para dar aula. Vocês podem contar por que a escolha daquela escola em que vocês estão estagiando. Podem contar um pouco sobre o que é ser professor, o que vocês pensam sobre o bom professor, o que caracteriza o bom professor. Todos os textos que a gente vem lendo, vem apresentando para vocês, é no sentido de ajudar vocês para essa introdução que vocês vão ter que apresentar lá no final da disciplina. Eu espero que vocês aproveitem o tempo e já vão elaborando o relatório final. Vocês já vão deixando um arquivo para colocar esse relatório final. Depois, no segundo item, vocês devem fazer uma apresentação da escola, na apresentação final desse relatório. Nessa apresentação da escola, vocês devem contar como é a escola. Vocês podem já contar como é o projeto político-pedagógico, que é o tema da nossa disciplina de hoje. Ou seja, eu espero que em todas as etapas da disciplina, vocês vão se preparando para o relatório final de estágio. Depois, um terceiro item do relatório final são as atividades desenvolvidas. Vocês podem, nessas atividades desenvolvidas, colocar aulas de regência em que vocês estão dando aula, vocês podem colocar parte da observação de vocês, sempre lembrando de fazer essa relação da atividade. Ah, foi só de observação, eu só vi como o professor deu a aula. Que assunto que o professor deu a aula, qual era o currículo que ele seguiu, qual a metodologia que ele seguiu, né? Se vocês propuserem uma aula nova, qual foi a aula, como é que vocês escolheram, qual foi o plano de aula de vocês. Então, tudo isso estará nas atividades desenvolvidas. Depois, um quarto ponto do seu relatório final são os comentários e a conclusão, em que vocês
a partir de tudo que vocês viram nesse primeiro estágio, nessas 100 horas naquela escola, o que é que vocês concluem sobre essa escola, sobre os alunos com os quais vocês participaram das aulas, que vocês vivenciaram, né? E apresentar também as referências bibliográficas. Então, essa é a estrutura geral do relatório final de estágio. É esse relatório que vai valer como aprovação ou não de vocês nessa disciplina. Então, se ainda não estão fazendo estágio, corram atrás da papelada, está tudo escrito na plataforma, quais os papéis que vocês precisam, e também já comecem a pensar em o que vão escrever, já vão fazendo um arquivo sobre esse relatório final de estágio. Bom, ainda revisando, isso também estava na segunda etapa da nossa disciplina, falamos sobre o professor reflexivo e as práticas pedagógicas. O que é um professor reflexivo? Sobre o que a gente pensa em sala de aula enquanto professor. Ah, mas eu não dou aula ainda, como é que eu vou pensar? Você é aluno, você está vendo o professor que está dando a aula. Você vê o seu professor, você viu um professor a vida inteira. A gente, quando vai ser professor, a gente sempre se baseia, consciente ou inconsciente, no professor que a gente viu enquanto aluno, né? Façam a reflexão, tenham um tempo para fazer essa reflexão e, se quiserem, aproveitem e já escrevam no relatório de estágio de vocês, pode ser lá naquela introdução. Quem é o bom professor para você? Qual era o bom professor que você se lembra? Quais eram as características desse bom professor? Ele influenciou você na sua escolha pela licenciatura? Bom, essas reflexões, elas são importantes para as práticas pedagógicas. Então, as nossas práticas docentes, elas sempre têm um elo muito grande com as nossas vivências anteriores, enquanto alunos, e as nossas vivências e reflexões que vêm do estágio. Eu espero que ao longo do estágio vocês possam observar a escola, observar a sala de aula, se lembrar dos textos que vocês têm lidos, não só na disciplina de estágio, mas nas outras disciplinas, e poder fazer essa comparação para ser um professor ainda melhor do que aquele professor que você teve lá na educação básica. Então, que o estágio sirva para vocês como um momento de pesquisa, façam a pesquisa sobre o que é sala de aula, o que é aluno, o que é as atividades, né, as ações docentes, e aproveitem então para fazer pesquisa no estágio de vocês. Onde entra o projeto político-pedagógico nessa história? O projeto político-pedagógico é o primeiro retrato que vocês vão ver da escola, né? Então, eu vou apresentar para vocês os objetivos da aprendizagem desse tema de projeto político-pedagógico e alguns aspectos e orientações gerais. Então, eu espero apresentar para vocês as características, né, de um projeto político-pedagógico para que vocês sejam capazes de reconhecer o projeto político-pedagógico da escola onde vocês estagiam. E também que vocês possam reconhecer a importância do projeto político-pedagógico nas atividades da sala de aula. Na aula de hoje a gente vai enfatizar mais essa questão, porque eu apresento as características básicas de um projeto pedagógico para vocês. Bom, um projeto pedagógico ele tem em todas as escolas, obrigatoriamente, porque isso está previsto na legislação. Só que esse projeto político-pedagógico ele tem características diferentes em cada escola. Em termos gerais, projeto político-pedagógico, que é o PPP, ele significa projeto porque ele dá a ideia das expectativas e do planejamento para a escola. Ele é político porque ele fala quais são as articulações necessárias para que esse projeto se cumpra. E ele é pedagógico porque ele avisa, ele diz claramente quais são as ações que os educadores precisam fazer para o cumprimento desse projeto. Convido vocês para verem
as orientações de estudo das disciplinas, ver os vídeos, porque tem 2 vídeos bastante interessantes para o conteúdo sobre o projeto político-pedagógico. Bom, então vamos pensar sobre um projeto. Quando eu decido fazer um projeto, eu tenho que ter um motivo muito claro por que eu decidi fazer esse projeto. Vou fazer uma casa, por que eu quero fazer essa casa, quais são as prioridades nessa construção desse projeto, é localização, é tamanho da casa, é custo da casa. Então, quando eu vou fazer um projeto, qualquer que seja, tem várias perguntas que elas surgem que eu preciso me planejar para que o projeto seja bem sucedido. Todo projeto é, portanto, uma tomada de posição diante de uma realidade natural, social e humana. Então, quando eu quero fazer um projeto, na verdade, eu tomei posição sobre uma realidade que eu estou vivenciando. Na escola não vai ser diferente. Construção do projeto político-pedagógico, a escola passou por esse momento de decidir, de intervir sobre a realidade natural, social e humana que ela vive. Ele é chamado de projeto político também porque, na verdade, existem algumas articulações necessárias na construção desse projeto desejado. Eu preciso decidir quem é que eu vou falar, quem vai dividir comigo responsabilidades para tudo que está sendo proposto. Por isso a gente chama de projeto político. E ele é pedagógico porque ele depende da ação dos educadores para o cumprimento do projeto. Então, quando a gente lê um projeto político-pedagógico, eu estou lendo, na verdade, eu deveria estar lendo, na verdade, um documento que tivesse um diálogo com o dia a dia da escola. Quanto mais diálogo ele tiver com o dia a dia da escola, mais efetivo é esse projeto em resolver as ações da escola. Então, existem algumas características básicas de um projeto político-pedagógico que a gente espera num projeto político-pedagógico, que não precisam, elas não são obrigatórias, elas não aparecem exatamente com esse nome, mas elas são importantes que estejam descritas, e geralmente elas estão descritas no projeto político-pedagógico. Então, a primeira característica fala sobre a missão da escola, depois caracterização da escola e planos de ação. A missão da escola é que aluno que a escola quer formar. A escola tem muitas diferenças. As escolas não são sempre do mesmo jeito, elas não são a escola que eu estudei, que você estudou. A escola, posso ter uma escola rural, eu posso ter uma escola mais técnica, eu posso ter uma escola num contexto social diferente inúmeras vezes. Então, a escola precisa escrever no projeto dela que aluno que ela quer formar. Isso precisa estar escrito dentro do projeto político-pedagógico. Caracterizar a escola também é muito importante. É importante para a gente saber que comunidade que a gente está atendendo, quais são os alunos que a gente está atendendo. Aquela escola ela tem uma alta taxa de evasão, tem uma baixa taxa de evasão e de abandono, os alunos ficam na escola, os alunos saem, né? Qual é o desempenho dos alunos nas avaliações internas e nas avaliações externas da escola? Tem alguma disciplina que tem problemas? Quais disciplinas são? Então, essas características, elas deveriam estar escritas no projeto político-pedagógico da escola. O plano de ações da escola, ou de projetos da escola, é como agir e como planejar a solução dos problemas identificados na escola. Quer dizer, tem disciplinas com problemas, tem algumas características que precisam ser modificadas na nossa escola. O projeto político-pedagógico ou o projeto pedagógico, ele vai dizer que plano que a gente vai tomar, o que é prioritário, o que não é prioritário. Então, ele é um documento escrito, redigido, não só pela gestão da escola, mas pela comunidade, pelos alunos, pelos servidores. Um bom projeto político-pedagógico é aquele que foi construído num debate amplo sobre as prioridades e os problemas que a escola tem. E eu convido vocês, então, para que procurem o projeto político-pedagógico da escola onde vocês estão estagiando.
Às vezes esse projeto político ele é divulgado no site da instituição, às vezes ele está na secretaria da escola, às vezes ele está guardado na mesa do diretor. Peça autorização para o seu supervisor na escola, pergunta se você tem acesso, nem que seja para você ler em alguns momentos que você esteja lá na escola, porque ele vai dar esse primeiro retrato do que é a escola onde vocês estão estagiando. Eu desejo que vocês consigam ler um projeto político-pedagógico e tragam esse projeto político-pedagógico, as ideias fundamentais sobre a sua escola para o seu relatório final de estágio. Muito bem.